Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões, psicanalista, e no vídeo de hoje a gente vai trazer 3 crenças que as pessoas trazem e que fazem com que elas se limitem no papel de psicanalista. Isso acontece muito com muitas pessoas, existem várias e aqui a gente vai falar de 3. E se essa é uma temática, se esse assunto chama a sua atenção, já curta esse vídeo aqui. Se você não se inscreveu ainda no canal da EPC, se inscreva também para você ser notificado quando a gente for enviando novos vídeos. E também comente, fale das suas crenças, daquilo que limita você a estar como psicanalista. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também podem aí estar precisando refletir sobre esses 3 pontos ou outros que possam surgir. Então, vamos falar sobre isso? Roda a vinheta. Quando a gente fala da atuação como psicanalista, a gente vai desenvolvendo algumas características e vai descobrindo coisas novas sobre nós mesmos. Vamos percebendo coisas que vão surgindo, conflitos que vão aparecendo. E mesmo quando a gente está no início, nos estudos da teoria da psicanálise, a gente já vai deparando com situações assim. E nós vamos encontrando questões que podem parecer limitadoras da nossa atuação dentro do setting. Acontece que nós precisamos refletir sobre esses limitadores. Muitas vezes, esses limitadores vão causando resistências, e essas resistências vão impedindo que a gente assuma o papel de psicanalista. Por vezes, essas crenças, esses limitadores que vão surgindo, fazem a gente pensar que a gente não tem a capacidade de estar naquele lugar. É por isso que a gente precisa de uma análise pessoal para poder se construir, se desenvolver. Quando a gente fala da questão das crenças, nós precisamos levar em consideração 3 elementos importantes. Primeiro, crenças ligadas a ser. São crenças de identidade. Não me vejo como psicanalista, não consigo me olhar e me perceber dentro de um setting, não consigo me perceber diante de alguém e estar escutando essa pessoa. São pilares, crenças, limitadores ligados a ser, a quem eu sou, e me limito dessa forma, não me possibilitando assumir um novo papel. Num segundo momento, nós temos as crenças ligadas a fazer. Coisas ligadas à capacidade. Não tenho capacidade de fazer tal coisa. Não tenho conhecimento suficiente para atender uma pessoa. Não posso abrir um consultório. Não consigo fazer tal coisa. São limitadores que estão ligados à nossa capacidade de fazer, de executar alguma coisa, de colocar algo para acontecer. E o terceiro pilar que nós trazemos aqui é na linha do ter, como se fosse crenças de merecimento. Eu acho que eu não mereço estar nesse lugar. Esse lugar não é para mim, não consigo estar atuando como psicanalista porque isso é uma coisa que eu não me encaixo. Isso é um lugar para outras pessoas. Eu já não mereço estar nesse lugar porque eu não me vejo me desenvolvendo nessa área. Então são exemplos de crenças ligadas a ser, fazer e ter, que são verbos muito importantes quando a gente fala do nosso próprio desenvolvimento. Agora vamos trazer aqui 3 crenças que as pessoas acham que têm, que muitas vezes acabam atrapalhando o desenvolvimento delas. A primeira delas diz o seguinte, de pessoas que já sabem o suficiente. Essa crença, ela é um tanto quanto limitadora no seguinte aspecto. A pessoa não consegue lidar com aquilo que ela precisa estudar, ou muitas vezes vem o seu lado narcísico, dizendo que ela já sabe o suficiente e por isso ela é uma grande psicanalista, que ela não precisa mais se desenvolver, porque ela já sabe de tudo sobre a teoria psicanalítica. Essa é uma grande crença que nós colocamos que nos limita. Porque na verdade, todo psicanalista continua o seu processo de desenvolvimento. Nós jamais nos formamos como psicanalista. Nós nos construímos, continuamos a nos lapidar como psicanalistas e isso faz com que a gente tenha uma percepção de que nós não sabemos
tudo aquilo que ainda nós podemos aprender. Nem conectamos com o termo suficiente, porque isso também nos limita. Nós não sabemos tudo que é necessário e temos muito a aprender. Uma segunda crença que as pessoas podem trazer é a seguinte, que é preciso lidar com todas as suas questões antes de começar a atender. Na verdade, é aquela velha história, a gente começar a viagem, de repente trocar os pneus com o carro em movimento. A gente vai descobrindo muitas coisas nossas quando a gente também está dentro do setting. A gente vai se percebendo mais. Quando a gente começa a se escutar mais, a gente vai entendendo melhor situações, elementos, memórias, lembranças, sentimentos que antes nós não nos dávamos conta. E isso vai fazendo com que a gente também vá se conhecendo. E a análise pessoal é muito importante para isso, para que a gente possa se conhecer, se perceber, entender um pouco mais sobre nós mesmos. Se nós pensarmos que nós precisamos estar prontos ou lidar com todas as nossas questões para que a gente possa começar a atender, de fato isso nos limita, coloca uma resistência, quando na verdade o que nós precisamos é continuar em análise, lidar com as nossas questões e estarmos também dentro do setting como analistas. Uma terceira crença que as pessoas trazem é que a psicanálise é difícil. Não é todo mundo que consegue entender a psicanálise. De fato, nós precisamos levar em consideração que a psicanálise não é para qualquer pessoa. Não é qualquer um que consegue desenvolver-se nessa área. Só que ela não pode ser trazida como difícil. Tudo aquilo que nós colocamos como difícil é uma resistência que nos limita. Então, nós podemos até ver a psicanálise como algo que vai exigir muito, vai exigir dedicação, vai exigir tempo estudando, vai exigir tempo pesquisando, vai exigir tempo de desenvolvimento, mas jamais podemos trazer a psicanálise como um elemento difícil. Nós precisamos trazer a psicanálise como um elemento que precisa ser cada vez mais compreendido. E à medida que nós vamos percebendo aquilo que nós precisamos melhorar ou aprimorar na nossa forma de ser, nós vamos construindo um novo olhar. Então, de fato, a psicanálise não é para qualquer pessoa. Não é todo mundo que se encaixa no perfil como psicanalista. Mas é muito importante a gente saber separar. Uma coisa é achar algo difícil de fazer. Outra coisa é achar que qualquer pessoa pode se encaixar naquele perfil. São situações extremamente diferentes. E quando a gente fala dessa questão de crenças, nós sabemos que muitas das crenças nós colocamos justamente porque nós nos sentimos desconfortáveis fazendo algo diferente. É aí que a psicanálise entra em jogo. É aí que ela entra em campo, nos dando a possibilidade de falarmos mais sobre essas condições que nos limitam. Nós precisamos vencer essas resistências para que a gente possa, então, atuar como psicanalistas. Às vezes, o medo da pessoa é o medo do que o outro vai dizer, é o medo do que o outro vai perguntar. Então, as crenças vão surgindo nesse momento. Eu só trouxe 3, mas eu gostaria muito de saber quais são as suas crenças em relação à psicanálise. Quais são seus medos, seus receios, os seus limitadores? O que tiraria você do seu percurso psicanalítico? Traga aqui nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, foi legal o conteúdo, traga também uma curtida aí pra gente, porque isso ajuda esse vídeo a ser divulgado para mais pessoas. E também compartilhe com outras pessoas para que elas também possam trazer as suas opiniões sobre essas crenças e outras que elas possam ter. De repente você está ajudando alguém a refletir melhor sobre suas próprias questões. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!